Glória. Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Diga ele para mim. Graças a Deus, igreja. Pode se sentar. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? E eu confesso que quando eu saí da minha casa hoje, quando eu pisei aqui os pés dentro da igreja, eu senti algo espiritual. E até o momento, eu estava sentindo uma dor tão terrível no meu corpo. E eu orei a Deus e falei: Deus, eu não entendo o motivo, mas eu sei que existe uma guerra travada. E a partir do momento que a Luciana veio à frente, eu entendi. E eu pude louvar a Deus, porque o Senhor confirma mais uma vez aquilo que Ele fala conosco. Aleluia. Graças a Deus. E quando a irmã veio me dar a oportunidade, né, ela falou: Gi, você pode trazer a palavra no culto feminino? E eu falei: amém. E naquele mesmo noite eu fui para uma casa e eu orei ao Senhor e eu falei: Senhor, tu sabes que a irmã me deu a oportunidade. É a minha primeira vez no culto. E o Senhor me deu uma direção, que o Senhor venha falar comigo
Ela fala, não vou me apresentar. Não me chamam, né? Há tanto tempo ele não me chama, mas agora eu não irei. Só porque ele quer, eles estão bêbados lá, eu não vou me apresentar. Então ela se recusa a atender o chamado do rei. Por este motivo o rei fica furioso com o comportamento de Vasti e a destitui. Ele simplesmente falou, não, você não fez isso, agora você não é mais rainha. A partir desse momento, você não é mais minha rainha, você não faz parte mais do meu reinado. E aí, então, para substituir a nova rainha, ele vai fazer um concurso de beleza. E ali ele vai convocar todas as belas moças do reino inteiro para se apresentarem diante ao rei, para que ele possa, então, escolher uma nova rainha. E entre elas está Esther. Esther, para nós entendermos, ela era uma moça judia que estava ali. O povo de Israel estava sob exílio no reinado persa. Eles estavam ali foragidos, né? E entre essas moças está Esther. E durante um ano, essas moças ficaram se preparando para se apresentar ao rei. Mas Esther, a partir do momento que ela pisa no palácio, que ela é chamada ali no harém, a formosura dela foi tão grande que ela conseguiu convencer, conseguiu agradar a pessoa que estava ali à frente. E então ele dá a ela direitos a mais. Ele se agrada de tal maneira dela que ele passa a dar adornos para ela, passa a separar ela de todas as outras. Então, passados esses 12 meses, chega a hora de se apresentar ao rei para que ele escolhesse a nova rainha. E Esther vai entrar agora a presença do rei. E a Bíblia fala de uma simplicidade tão grande. Ela não escolhe adornos nenhum. Ela fala, eu vou com essa simplicidade minha e eu vou lá. E isso chama tão grande a atenção do rei, que a hora que ele bateu o olho nela, ele falou, é ela, é Esther. E a beleza dela impressiona, então ela é coroada rainha. Aleluia. E ela recebeu uma ordem do seu primo Mardoqueu e falou, você vai se apresentar lá ao rei, mas você não fala de onde você veio. Você mantém isso em silêncio. Seu nome, que agora antes era Radassa, agora você se chamada Esther. Guarde isso, mantenha isso em sigilo. E ela obedece. Ela vai lá e não fala a descendência dela. Aleluia. Visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. E então, a partir do capítulo 3, a gente conhece um homem chamado Ramã. Ele era um homem que era de confiança do rei e ele era mais exaltado como o maior dos príncipes. Assuero então ordena que todos devem se curvar perante Ramã, mas Mardoqueu, ele se recusa. Ele fala, não irei me prostrar a homem nenhum, a minha obediência, a minha devoção é somente a Deus. Isso feriu tão grande o ego de Ramã que ele passou a ter um ódio mortal de Mardoqueu. E ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, porque aquele homem se recusa a se prostrar. Ele não viu que o rei já tem lhe dado um grande poder? Por que ele não se dobra perante a minha presença? E a ira dele foi tão grande, mas tão grande, que ele não passa a odiar só Mardoqueu, ele odeia todos os judeus. E então ele entra na presença do rei, a ponto de pedir um decreto para que exterminasse não somente Mardoqueu, mas que levasse a morte de todo o povo de Israel. E então começa uma verdadeira obsessão para exterminar o povo inteiro. Ramã vai até a presença de Assuero, falando que existe um povo rebelde que se nega a servi-lo e que o rei não deveria tolerar tal atitude. Aleluia. Assuero, então, sem imaginar a descendência de sua rainha, assina o decreto. Falou, aqui está o meu anel, você vai lá, em meu nome você pode fazer o que você quiser.
uma armadilha. E sabendo então da armadilha, que agora o decreto vai ser espalhado em todos os cantos da cidade, Mardoqueu, que servia ao rei no palácio, ele vendo aquele decreto ali pela cidade, ele rasga suas vestes, coloca um pano de saco e sai a se lamentar por toda a cidade. Até que chega alguém falando a Esther, falou, ó, seu primo está na frente aí, se lamentando, está com umas vestes estranhas, está aí. E então, Esther vai perguntar para Mardoqueu o porquê de tal ato. E então ele vai dizer, aqui no capítulo 7, 4. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanto prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para destruir os judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Então, ali o servo foi conversar com Mardoqueu e relata tudo isso a Esther. E ela o instruiu e disse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei, para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa ele poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há 30 dias. Então, ali ela sabendo, então, do decreto, ela vai dar uma resposta a Mardoqueu. Ela falou, existe uma lei e não pode, eu não posso entrar na presença do rei sem ele ter chamado. E faz 30 dias que ele não me chama. E essa lei, a punição é morte. Não tem como eu entrar, não tem como eu interceder pelo meu povo. Eu vou morrer. Então, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe de novo dizer: não pense que pelo fato de você estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou a posição de rainha. Mardoqueu então lembrou a ela que não era pelo fato dela estar assumindo o mais alto patamar como rainha que ela escaparia. E ele vai então exortar ela. Quem sabe não é esse o propósito de Deus, colocar você como rainha, fazer você ser agraciada perante os olhos do rei? Será que não é esse o propósito de Deus? Para que você interceda pelo seu povo? Então, Esther, a partir dessa resposta de Mardoqueu, ela toma um posicionamento e ela vai dizer, respondendo ele de novo, né? Que foi onde a gente leu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, então morrerei. Aleluia. Glória. A partir daquele momento, então, Esther entendeu o propósito pelo qual Deus a chamou. E então ela falou: eu preciso fazer alguma coisa para salvar o meu povo. Eu preciso tomar alguma atitude. E antes disso ela se posiciona e falou: vamos orar e interceder pela minha vida.
mas buscou as armas espirituais para lutar e salvar o seu povo. Ela convocou 3 dias de jejum e oração, e junto com o povo se consagrou na presença de Deus, antes de entrar na presença do rei. Aleluia. E enquanto eu estava estudando essa história, e ali estudando e lendo o texto inteiro, né? A história inteira de Esther, o Espírito Santo me lembrou no começo, quando eu me converti. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos entendessem o ponto dessa história, porque isso se encaixa a nós. É um aprendizado que se encaixa e pode ser muito útil a nós. E o Espírito Santo começou a me lembrar de quando eu me converti. Eu participava de uma igreja, e essa igreja ela não tinha nenhum jovem, nem sequer um adolescente. E o único lugar que me sobrava era o círculo de oração. E ali, com aquelas irmãs de idade, senhoras, casadas, a gente se reunia todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã, e ficávamos até o meio-dia, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E depois, dado o meio-dia, todos os sábados, pontualmente, não faremos nenhum, fizesse sol, chovendo, a gente se encontrava na casa de Deus, buscava a presença de Deus. Depois disso, a gente saía e íamos em casas interceder por outras pessoas, orar pelos enfermos. Íamos fazer um vídeo. E a partir do momento que eu comecei a me lembrar disso, e ao mesmo tempo sentir alegria, eu senti uma grande tristeza no meu coração, porque o Espírito Santo falava para mim: lembra quando você fazia isso? Aleluia. Lembra como era o seu particular comigo? A partir do momento que você se dedicava, buscava, era pontualmente. E aquilo me encheu de grande tristeza. Eu falei: Senhor, misericórdia, porque eu deixei de fazer. Eu deixei de clamar, eu deixei de orar, eu deixei de jejuar. Eu me acomodei com as situações. Eu oro lá na igreja. Eu busco lá na igreja. Lá na igreja vai ter aquele momento de oração que talvez os irmãos orem pela minha família. E a partir do momento que o Espírito Santo falava comigo, eu me vi como Esther. E eu me vi ali, Aleluia. ao contrário de Esther, porque Esther não se acomodou de estar ali no palácio. Ela não deixou que isso subisse ao seu coração. Ela falou: eu sou rainha agora. Vocês acham mesmo que o rei vai me matar? Vocês acham mesmo? Eu não preciso mais disso. Mas não, ela não se acomodou com uma situação. E ela falou: não, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar nele as estratégias para que eu possa vencer e assim salvar o meu povo. Glória. E aqui chegamos ao ponto da mensagem que o Espírito Santo começava a falar conosco. E muitas das vezes a gente se acomoda com a situação e a gente desiste. A gente começa eu não vou orar mais. Eu não vou mais pedir para que Deus salve. Eu não vou mais pedir, eu não vou mais orar para fulano, eu não vou mais orar para ciclano. E o Espírito Santo falava assim: imagina se Esther desistisse, imagina se Esther deixasse que o medo. Porque ela fala, no capítulo que nós lemos, tem a lei me proíbe de entrar na presença do rei. Se ela olhasse para aquela circunstância, sobre aquele decreto, sobre aquela lei, ela não teria ido. Mas então ela se junta, ela fala: vamos lá interceder por mim. Eu e as minhas criadas faríamos o mesmo, vamos fazer o mesmo. Talvez aquelas criadas nem fossem do povo de Israel. Talvez aquelas criadas fossem, sei lá. Mas ela se reúne. E ela falou: eu preciso buscar em Deus a estratégia para vencer essa situação. Eu não consigo. E ela entendeu que tinha então
E ela entendeu o propósito. Ao primeiro momento ali, olhando pelos olhos carnais, ela não entendeu. Mas agora ela se posiciona e fala: não, realmente, Deus me colocou aqui, existe um propósito para que isso aconteça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida. Aleluia. De 127 províncias que existiam em Suzã, imagina quantas mulheres não foram convocadas. E Esther foi a única que foi agraciada. Então ela entendeu que existia um propósito maior para aquilo. Que não era apenas um simples acontecimento, não era um simples acaso. Ela não enxerga então apenas uma circunstância difícil, mas uma possibilidade de Deus trabalhar a favor dela e dos seus. E então ela foi conhecida pela sua coragem. E
Deus pode lhe dar a salvação, pode lhe dar a resposta sobre outras coisas. Mas Ele conta com você, mulher, dentro da sua casa, com você, jovem, dentro do seu lar, para fazer a diferença. Ele conta. Ele quer revestir a gente com uma ousadia sobrenatural. Ele quer dar as armas necessárias para a gente vencer. A partir do momento que a gente se coloca na presença dEle, a partir do momento que você está ali em relacionamento com Deus, vinha uma outra pessoa e falar: Gi, eu passei por tal situação, tal isso, e você ter um escape para essa pessoa, você ter uma palavra de Deus. E muitas das vezes a gente é negligente com as coisas de Deus, a gente leva em brincadeira. E hoje, quando eu coloquei meus pés aqui na igreja, eu pude entender que tudo isso é real. Enquanto eu e vocês estamos sentados aqui dentro da igreja cultuando, existe uma guerra espiritual travada sobre a minha e a sua vida. É real. Aleluia. Não é brincadeira. Existe uma batalha tão grande para que eu e você não escutemos a palavra de Deus e não consigamos guardar ela dentro do nosso coração. Mas o Espírito Santo, Ele quer nos revestir, Ele quer nos dar a ousadia necessária, as armas necessárias. Aleluia. Mas para isso a gente precisa descer e buscar. Entendemos que estamos na dependência de Deus. Entendemos que é somente o Senhor que pode nos livrar, é somente o Senhor que virá a nossa salvação. Não deixe de orar e interceder pelos seus. Deus te chamou para ser um pilar forte dentro do seu lar. A batalha que você precisa vencer através da sua oração. Há pessoas que precisam da sua intercessão. Estamos em guerra. Coloque sua armadura. Glória. E a partir do momento que o Espírito Santo falava isso para mim, eu falei: Senhor, eu preciso lutar com as guerras necessárias, com as armas que o Senhor tem para mim. Porque muitas das vezes a gente quer ganhar as batalhas com uma arma natural. E ali o Espírito Santo falava para mim: lembra quando você começou, tudo você colocava na minha mão e tudo você intercedia. Você tinha uma certa dependência de Deus. Você tinha a ousadia de chegar: Senhor, essa situação eu não consigo. Se não for a tua mão, eu não consigo vencer. E ali o Espírito Santo me alertava a voltar a essa essência, a voltar a clamar, a voltar a pedir a misericórdia de Deus, não só sobre as nossas vidas, mas dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. A você pegar seu filho, te apresentar uma situação difícil, você falar: vamos orar nesse momento, agora. Muitas das vezes o Espírito Santo nos dá pessoa e a gente não tem a capacidade de orar, ministrar uma palavra de vida sobre essa pessoa. O Espírito Santo quer usar a sua vida Aleluia. como instrumento na Glória a mão dele. Deus. Ele quer fortalecer você para que você faça a diferença dentro da sua casa, dentro do seu lar. Que você seja a diferença. Que através de você os seus filhos sejam alcançados, seu trabalho seja alcançado, seus amigos sejam alcançados. O Espírito Santo quer te renovar, te dar ousadia, para que você possa vencer não somente as lutas diárias, Glória. mas aquelas mais Glória a fortes. Deus. E entender que o reino espiritual são batalhas que a gente não pode vencer à nossa maneira. Então a gente tem que buscar as armas corretas e vestir a armadura que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos nos posicionar como servos de Deus e falar: Senhor, eu vou me colocar na sua presença, eu vou buscar sobre isso. E o Senhor vai me dar uma resposta ao meu coração. Mas se o Senhor não der, se tiver que eu morrer, eu vou morrer. Mas que em todo o tempo o seu nome seja glorificado. Aleluia. Aleluia. E essa
E o Espírito Santo nos alerta que precisamos nos colocar mais na presença de Deus, buscarmos mais. Glória. Deus Santo. Estamos numa fase tão difícil. As lutas diárias são tão grandes. A inconstância de ler a palavra de Deus, ela tem sido tão real nas nossas vidas, que o inimigo não precisa de muita coisa para te afastar da presença de Deus. E se a gente não buscar, se a gente não tiver fome, sede pela palavra de Deus, as pequenas guerras a gente perde. E Deus não quer que a gente perca essas pequenas guerras, essas pequenas batalhas, mas Ele quer te fortalecer para que você tenha as estratégias para vencer o seu inimigo, para vencer aquilo que te afasta. Porque cada um de nós temos um inimigo. O inimigo da história aqui era Amã. Mas cada um de nós sabe o que enfrentamos na presença de Deus. Talvez a sua batalha seja como física, dor. As minhas batalhas são essas. Dor. A ponto de clamar, Senhor, eu não estou conseguindo. Há meia hora atrás, talvez eu estava com dor, eu estava falando, Jesus, eu não consigo ficar de pé. Cada um sabe as batalhas que enfrenta. Mas em todas as batalhas o Senhor é poderoso para nos livrar de cada uma delas. Glória. E o Senhor quer te dar as armas Aleluia. necessárias, Glória a a Deus. ousadia. Glória. Para aquilo que você não fazia, você começa a fazer. Aquilo que você não podia, você agora, pela ousadia do Espírito Santo, você faz. Porque não é sobre a sua vida, mas é sobre aquilo que Deus tem. Aleluia. Sobre aquilo que Deus é. E então entendeu que ela precisava buscar. Que ela precisava de mais ousadia em pedir a graça do Espírito Santo a voltar. E você vai ver que o jejum de Esther, se eu não me engano, não existe, ou se existe, é um ou dois jejuns que igual ao de Esther. O jejum de Esther foi em casos de vida ou morte. E as nossas batalhas como têm sido? Não é caso de vida ou morte? Santo, Santo. Cada batalha que enfrentamos, Glorificado é o teu nome. eu não estou falando de uma física, morreu agora, mas espiritualmente é caso de vida ou morte. Então Esther entende que ela precisava disso de Deus, de buscar. Santo é Jesus. Então ela se apresenta ao rei com aquilo que ela não podia, mas agora revestida da graça de Deus, ela faz. E o Senhor falava, você precisa ser revestido de uma graça que eu tenho para a sua vida. E eu começo a louvar a Deus porque, embora seja o meu primeiro culto ministrando ao círculo de oração, eu tenho um carinho tão grande pelas irmãs, por esse ministério feminino. Aleluia. Porque eu sou fruto desse ministério. Glória. Eu sou fruto de orações. E esse é um ministério tão importante, é um ministério tão glorioso, esse chamado que Deus deu a mulheres de serem intercessoras pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. E muitas das vezes o inimigo tem colocado barreiras que a gente não consegue vencer, colocando em nós o desânimo, o medo, as incertezas, as frustrações. E a gente paralisa. Mas o Senhor hoje quer te revestir Aleluia. de uma Glória. autoridade tão grande Glória. que através de você pessoas sejam influenciadas pela graça de Deus, através de você Glória. pessoas sejam alcançadas, pessoas cheguem a você e falem, eu preciso ter aquilo que você tem. Glória. Aí você vai explicar a pessoa, isso daqui foi muito jejum e oração. Aleluia. Para estar de pé Glória. hoje
de fome e sede pela presença de Deus. E o Senhor, nesses últimos dias, Ele tem colocado tão grande isso no meu coração. E Ele fala: Gia, você precisa mais. Você precisa mais. Você precisa mergulhar nas profundezas disso. Você precisa se derramar mais. O que eu tenho para você é mais. O Espírito Santo fala para você: o que Ele tem para você é mais. Se você pudesse entender, Aleluia. se você pudesse entender o peso disso, você orava mais, você buscava mais. Agora, Deus, eu não me conformo com essa situação. Eu quero que o sobrenatural sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor me use de uma forma tão grande que o Senhor me dê aquilo que o Senhor não deu para ninguém. E é essa oração de ousadia que você tem que colocar no seu coração. De pedir as coisas para Deus, falar: Senhor, entre meio de todos os iguais eu quero ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Que eu não seja conhecido por aquilo que eu faço, mas que eu tenha a ousadia do Espírito Santo, que a partir do momento que eu pegue o microfone, a partir do momento que eu cante, a partir do momento que eu pegue, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo te convida a querer mais dele. Paulo vai dizer que Deus é poderoso e pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E quando eu leio essa passagem, eu lembro Glória. muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Às vezes a gente tem uma oração tão louca na presença de Deus que você fala assim: ah, não vou contar para ninguém isso daqui, porque é somente eu e Ele. Mas o Senhor, Ele entende. Aleluia. E é sobre essa ousadia que o Espírito Santo quer te dar. Glória a Deus, aleluia. Precisamos nos colocar de pé Aleluia. diante da presença do Senhor, buscar mais a face de Deus, entendermos que estamos em Glória terra a Deus. e que precisamos vencer Santo. na ousadia do Espírito Santo. E Aleluia. o Espírito Santo te convida a você colocar essa armadura, Glória, glória. a você derramar o seu coração, a você se prostrar de joelho e falar: Senhor, eu estou aqui de joelho, mas eu estou em pé perante a sua presença. Perante a sua presença, então eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Glória. Sobre a dependência dele. O Espírito Santo quer te dar essa ousadia. Se coloque, se posicione. Santo, santo és, Senhor. Fale: Senhor, eu entendo o seu propósito sobre a minha vida. Eu quero mais e mais de ti. Glória, aleluia, glória. Eu quero buscar mais a sua face. Aleluia. E você vai ver o que Deus pode fazer Louvado seja na o internet de Senhor. você. Aleluia. O que Deus pode fazer na sua vida, na sua Aleluia. família. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu Aleluia. gostaria de orar por você. Louvado seja o nome. Glória. Aleluia. Que você peça para que o Espírito Santo te dê as estratégias necessárias. Para o Espírito Santo me dê a ousadia, me dê a coragem, me dê a paz, Senhor, de tal maneira Exaltamos. que outras pessoas sejam influenciadas pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Que outras pessoas, a partir do momento Ei. que passem por vocês, ela fala: eu quero o que você tem. Santo.
maravilha, né, irmãos? Que palavra gloriosa, né, irmãos? Eu sempre gosto dessa passagem de Esther, né? Mulher valorosa, Jesus. Glória, estamos gratos, né, irmãos, por esse culto maravilhoso